Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar aqui vendo, eu vou estar ensinando a vocês aqui conceitos básicos da eletrônica, né, através de um circuito aqui muito prático, né? É um circuito delay. Nós vamos começar vendo o princípio básico, nós vamos ver o princípio básico de funcionamento desse circuito. E aí depois a gente vai começar a colocar implementações no circuito que vai melhorar o circuito, mas a princípio vai ser o circuito básico. Muito bem, mas o que seria esse circuito delay? O circuito delay é um circuito que é utilizado para acionar cargas. Digamos que, por exemplo, uma lâmpada, nós acionaríamos uma lâmpada através desse circuito e a lâmpada ia ficar acesa o tempo que foi pré-estabelecido no circuito. Poderia ser também o inverso. Nós iríamos apagar uma lâmpada e ela ia permanecer ali apagada pelo tempo que foi já pré-programado no circuito delay. Finalizando-se esse tempo, a lâmpada ela vai e acende novamente. Esse é um circuito delay, né? Muito bem. Então vamos diretamente. E você é novo por aqui? Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal para continuar recebendo vídeos com experiências e conteúdos de valor para o seu desenvolvimento. Mas vamos lá. O circuito de delay básico, nós começamos ele com um transistor. Ok, como sabemos o transistor, esse terminal representa o emissor, esse a base e logo esse aqui, coletor. Ok, sabemos também que todo transistor ele tem o beta, o fator beta dele, que seria o ganho do transistor. Para título aqui de ilustração, vamos colocar aqui, para ficar fins didático, vamos colocar que o beta desse transistor é de 100. Tá, e o que seria isso? Seria equivalente ao ganho que a corrente que fosse aplicada aqui na base do transistor, ela vai ser multiplicada pelo beta e essa corrente ela vai passar entre o coletor e o emissor, né? Para ficar ainda mais claro para vocês, se aplicarmos aqui na base desse transistor uma corrente elétrica de 1 miliampere, esse transistor ele vai puxar lá da bateria ou da fonte o valor equivalente a 1 miliampere multiplicado pelo beta do transistor, que é 100. Então, 1 miliampere multiplicado por 100 daria 100 miliampere. Esse é o valor que ele vai puxar lá da bateria até o coletor e vai passar para o emissor do transistor. Isso representa o ganho do transistor. Muito bem. Esse beta ele é controlado pela corrente que passa na base. E essa corrente de base do transistor, ela é controlada pelo resistor de base. Quanto maior for a resistência desse resistor, menor será a corrente que vai circular na base do transistor. Logo, menor vai ser o valor da corrente que circula entre coletor e emissor. Novamente, quanto maior for o valor de resistência desse resistor, menor será a corrente e menor será a corrente do coletor para o emissor. Perfeito. No circuito temporizador também precisamos de um capacitor. Qual é a função do capacitor? A função do capacitor é armazenar a carga necessária para que nosso circuito fique em funcionamento. Ele vai ser o que vai controlar o tempo de funcionamento do nosso circuito. Simples assim. Logo, esse resistor também ele ganha agora uma nova função no circuito. Ele vai ter duas funções no circuito. Uma é controlar a corrente que vai ser multiplicada pelo beta e vai circular aqui entre coletor e emissor. Foi a primeira função que nós vimos dele. E a segunda função será controlar a descarga desse capacitor, né? A descarga desse capacitor. Quanto maior for esse resistor, menor será
a descarga desse capacitor, né? Ou seja, mais tempo vai demorar para descarregar. Quanto maior for o valor desse resistor, mais tempo vai levar para se descarregar esse capacitor. Ok. Vamos colocar aqui também uma chave de toque. E aqui nós vamos colocar a carga, que seria a lâmpada, né? Poderia ser um LED. Mas nesse momento eu não vou colocar um LED, eu vou colocar já para representar aqui o relé. O relé, como eu já falei em outros vídeos, sempre que vocês colocar um relé, vocês têm que colocar o diodo, né? No sentido inverso à corrente que circula no relé. Tem outros vídeos, se vocês ainda não assistiram, dê uma olhada no outro vídeo. Lá eu explico direitinho isso. Muito bem. Aqui é o relé, nós temos aqui a bobina do relé, o diodo que nós sempre colocamos. Temos aqui o normalmente fechado, o normalmente aberto e aqui o comum, né? O comum, ele vai aqui no normalmente fechado. Aqui temos a lâmpada. Para esse circuito aqui, vamos imaginar que isso aqui é uma lâmpada e para esse circuito aqui nós vamos estacionando essa lâmpada. Esse nosso circuito ele vai temporizar, né, o acionamento dessa lâmpada. Por quanto tempo ela vai ficar acionada. Tá aqui. Bem, já vimos aqui o princípio básico do transistor, já vimos aqui a função do resistor, que são duas, controlar a descarga desse capacitor e controlar também a corrente que vai circular aqui entre o coletor e o emissor do transistor. Perfeito. Para fechar o circuito aqui nós vamos ligar o esquema, para fechar o esquema na verdade, né? Vamos aqui ligar a fonte 3 volts. 3 volts. Por que 3 volts? Porque esse relé ele é de 3 volts. Tá. Muito bem. Então assim, vimos que quanto maior for o valor dessa resistência, mais tempo vai permanecer ligado nossa lâmpada. Para muitos usos você vai dizer, não, isso é muito bom, isso serve. É só eu sair aumentando o valor desse resistor e está resolvido. Não, não é assim. Nós não podemos aumentar muito o valor desse resistor aleatoriamente, porque se eu aumentar muito o valor desse resistor para que permaneça mais tempo ligado nosso circuito, o que vai acontecer? O valor da corrente que vai ser ampliada pelo beta e vai circular aqui entre coletor e emissor não vai ser o suficiente para acionar o relé. Por quê? Porque esse relé ele é, digamos que de 20 mA. 20 mA. Então assim, eu tenho que ver qual é o valor do resistor que eu vou colocar aqui para que seja suficiente para acionar essa carga, que no caso é o relé. Eu posso colocar aqui um resistor que ele tenha um valor, uma resistência bem baixa, que no caso aí acionaria o relé, né? E ainda ia ser de folga, né? A corrente que ia circular aqui poderia ser maior do que o relé precisa, tudo bem, e acionar. Agora eu não posso colocar aqui um resistor que forneça uma corrente menor do que o relé precisa, porque senão não vai acionar esse relé. Outra forma de também aumentar o tempo de acionamento desse circuito seria aumentar o valor desse capacitor, a capacitância dele, né? Mas aí já é uma coisa que não é muito usável, não é utilizável, favorável. Por quê? Porque quanto maior for essa capacitância, o que acontece? Maior será o tamanho desse capacitor. Isso não é viável. Não é viável. Nós vamos ver aqui que esse circuito, sim, ele funciona, porém tem essa limitação, que se eu precisar deixar por mais tempo, eu teria que aumentar o valor do resistor, mas eu não posso aumentar muito, por causa que a carga ela precisa de uma corrente mínima circulando aqui de 20 mA, né? Vamos dar uma olhada, eu montei aqui na protoboard, a gente vai ver que funciona ali, como que funciona, mas aí a gente vai voltar aqui para estar vendo uma outra configuração para esse circuito. Ok, pessoal, já preparei aqui já o circuito aqui, eu já montei ele na protoboard. Vamos estar fazendo uns testes aqui. Para isso, nós vamos usar esse celular para estar fazendo a cronometragem do tempo. Vocês conhecem esse celular? Vocês entendem de celular? Esse celular é um Sony Xperia 2012, se não me falha a memória. Vocês conseguem ver algo diferente nele? Deixa aí no comentário se você entende
né? Deixa aí no comentário para ver se vocês estão atentos. Mas vamos lá. Vamos estar utilizando aqui o cronômetro para marcar o tempo. Estou usando aqui um capacitor que ele já é um capacitor grande. Ele é de 2.200 microfarad. E temos aqui também um resistor de 10K. É um resistor de 10K. Vamos lá. Vou acionar o circuito aqui através da chave que eu coloquei aqui. E já dei o play ali. Está contando o nosso tempo. Veja. Esse tempo ele é controlado, como eu falei, pela capacitância do capacitor, pela resistência desse resistor. Quanto maior a capacitância, maior o tempo. Quanto maior a resistência, maior será o tempo necessário para descarregar o capacitor. Então, maior também será o tempo de acionamento. E aqui o transistor, ele também tem um ganho. Aqui está, 33 segundos. Como eu estava falando. E o transistor também tem o ganho, né? Tem ganho, tem alguns transistores que tem um ganho de 100, tem outros que tem de 500, de 800, né? Então quer dizer que o valor aqui que entrar na base vai ser multiplicado por 100, ou por 500, ou por 200, ou por 300, né? Ou por 800. Então, assim, o transistor ele também pode interferir. Porque se eu botar um transistor que tem um ganho de 900, então poderia aumentar esse resistor aqui, ó, para uma resistência muito maior, para circular uma carga muito menor aqui, e ele que ia ampliar esse ganho, né? Mas vamos nos ater aqui à alteração de resistores e capacitor. Então temos aqui 30 segundos, 33 segundos de funcionamento. Se eu tentar colocar aqui, ó, para ganhar mais tempo de autonomia aqui do circuito, eu tentar colocar aqui, ó, um resistor de 20K, veja. Se eu tentar colocar um resistor de 20K aqui, ó, veja o que acontece. Ó, o circuito ele não é acionado. Porque esse resistor de 20K, ele não dá a corrente necessária para que o relé seja acionado. Está passando uma corrente muito pequena aqui pela base do transistor, o transistor está sendo acionado, só que a corrente que ele está liberando aqui para circular pelo relé é uma corrente muito pequena, não é o suficiente, aqueles 20 mA para acionar o relé. Então, eu fico limitado aqui, eu não posso aumentar muito o valor do resistor. Também não posso aumentar muito o valor da capacitância. Por quê? Porque senão vai ficar muito grande esse capacitor aqui, né? E assim, é desproporcional, eu aumento muito a capacitância e o tempo só aumenta pouco. Pronto, então vemos que esse circuito, sim, ele funciona. Conhecemos através desse circuito os princípios básicos. Entretanto, nós vimos também que esse circuito não é tão eficiente. Ele funciona, aprendemos, mas ele não é tão eficiente. Ok? Repassando. Transistor, ele recebe uma pequena corrente na base, multiplica essa corrente pelo ganho dele. Essa corrente tem que ser o suficiente para ativar o relé. Ok? O capacitor armazena a carga no momento que tocamos aqui na chave. O capacitor armazena a carga e começa a liberar lentamente aqui na base do transistor. Quanto maior for o valor do resistor, mais lentamente vai se descarregar esse capacitor. Então mais tempo permanece acesa a lâmpada. Ok? Muito bem. Mas só que nós vimos que aqui um capacitor grande de 2.200 microfarad, ele só ficou aceso por 33 segundos aproximadamente. Muito pouco, com um capacitor muito grande, um valor muito grande. E como é que resolveríamos isso aqui? Aí agora nós entramos na segunda etapa do circuito, que seria o quê? Nós vamos estar utilizando aqui, né, a configuração Darlington de transistor. O que consiste essa configuração, né? Consiste em o primeiro transistor, ele vai ampliar uma corrente muito pequena que vai circular na base dele. Ele vai ampliar, só que essa corrente ela não é suficiente para acionar a carga, no caso o relé. E aí o que acontece? Colocaremos um segundo transistor. Um segundo transistor
Certo, meus amigos, eu peço desculpa que eu estava falando, mas a gravação interrompeu aqui. Graças a Deus que eu vi a tempo ainda, mas vamos lá. Certo, colocaremos essa configuração da Darlington, ela funciona da seguinte maneira. Nós colocaremos aqui um primeiro transistor, que ele vai receber uma corrente muito pequena, né, aqui na base, uma corrente muito pequena na base, ele vai fazer o ganho dessa corrente aqui entre coletor e emissor, só que essa corrente ainda não vai ser o suficiente para acionar o relé. Então colocaremos o segundo transistor, que vai ampliar novamente, né, o valor dessa corrente, que já foi ampliada a primeira vez, vai se tornar a ser multiplicada a segunda vez, e aí sim vai ser o suficiente para acionar o relé. Então veja, através dessa configuração, o que é que nós estamos fazendo aqui? Veja que o capacitor se manteve no mesmo local. Capacitor polarizado. A chave para dar o pulso inicial. Ok. Colocar aqui novamente a entrada do positivo, a saída do negativo. Então é isso. De fato, agora eu não fico mais condicionado a mudar o valor desse resistor de acordo com o valor que a corrente, o valor da corrente que a carga precisa. Não, esse resistor ele vai ficar basicamente responsável em limitar a descarga do capacitor. Assim eu vou ter mais tempo ou menos tempo em função da resistência dele, né? E quem vai controlar a corrente que vai passar aqui na carga vai ser esse segundo resistor. E essa é a configuração Darlington dos transistores, né? O emissor desse vai na base do outro. Veja, vamos ver agora como que vai se comportar esse circuito. Veja, meus amigos, aqui eu estou já com o circuito montado. Circuito montado. O que acontece? Eu coloquei agora para controlar a descarga desse capacitor. Eu coloquei aqui dois resistores em série. Esses dois resistores em série equivalem a um único resistor de 2 megaohms, né? 2 megaohms. Ou seja, eu estava usando um de 10K e agora eu estou usando um de 2 mega. Eu estou usando aqui dois resistores que valem por um de 2 megas. Então, sendo assim, esse capacitor ele vai se descarregar muito mais lento, deixando assim muito mais tempo acionado aqui o nosso circuito, o nosso LED, né? Veja. Isso é possível porque, como eu falei, o primeiro transistor está recebendo essa corrente baixíssima aqui na base e está havendo uma multiplicação pelo ganho do transistor. Essa multiplicação não é o suficiente para acionar o relé, mas ela é suficiente para chegar na base do segundo transistor e essa corrente ser multiplicada novamente e aí sim chega na corrente necessária para o funcionamento do relé. Então é isso, pessoal. Com o mesmo capacitor de 2.200 microfarad, nós conseguimos agora deixar o circuito acionado por muito mais tempo, né? Aqui nos meus testes chegou a aproximadamente 50 minutos. 50 minutos. Acionei aqui a chave, ele fica aí aproximadamente 50 minutos. Se quisermos menos tempo, diminuímos o valor desse resistor, desse primeiro resistor que está no capacitor. Diminuindo o valor desse resistor, conseguimos aqui menos tempo de acionamento. E se quisermos mais tempo de acionamento, aumentamos o valor dele. Aumentamos o valor dele, teremos mais tempo. Entretanto, ainda assim, existe um limite o quanto posso aumentar. Porque vai chegar um ponto que se aumentar muito a resistência desse resistor, a corrente que vai circular aqui vai ser muito baixa. Vai ter o primeiro ganho,
vai ter o segundo ganho, mas ainda assim com o segundo ganho não vai ser o suficiente para acionar o relé. E o que é que fazemos? Bem, uma das soluções aqui era continuar implementando mais transistor nessa configuração da Arlington. Eu poderia simplesmente tirar aqui essa parte aqui do circuito, né? Colocar mais outro transistor nessa mesma configuração, emissor com a base, e aí novamente faria aqui o temporizador na base do transistor. Poderia ir aumentando essa configuração da Arlington o quanto fosse necessário para alcançar ali o tempo que eu preciso de acionamento. E aqui então nós vimos aqui, ó, já está ali funcionando, já tem 1 minuto e meio aproximadamente. Aí como eu falei, aí fica aproximadamente 50 minutos. Aí dá para ficar ainda mais do que 50 minutos, dá para ficar 1 hora e pouco. Só tenho que aumentar o valor desse resistor aí para 3 mega, né? Que eu consigo mais tempo. Mas se eu quiser mais do que isso, mais do que ali 1 hora e 20, aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que colocar mais outro transistor, né? E fazer o controle de resistência na base desse terceiro transistor. O circuito funciona. Vimos aqui os princípios básicos de funcionamento do transistor, né? Do resistor de base para controlar a corrente que circula entre coletor e emissor. Vimos também o funcionamento do capacitor, né? Como, na função básica dele de armazenamento de carga. E controlamos esse armazenamento, essa descarga, através do resistor. E aí está um circuito temporizador. Em cima desse circuito, dessa explicação, vocês podem estar elaborando o seu próprio circuito temporizador, usando os princípios aqui, melhorando, modificando e o melhor de tudo, aprendendo, né? Porque o intuito aqui é que vocês aprendam, não simplesmente copiem, mas aprendam, né? Se eu conseguir aí acrescentar algo no conhecimento de vocês, eu já estou muito satisfeito. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Quem não for inscrito, eu peço, inscreva-se. Se é sua primeira visita aqui no canal, dê uma olhada em outros vídeos que eu tenho aí. Eu tenho uns vídeos que quando eu postei era inédito aqui na internet. Eu não achei em nenhum lugar, né, algo parecido. Eu mesmo fui ali e projetei o esquema, né? O esquema ali foi todo projetado por mim. E aí eu deixei aí de explicação e espero que isso acrescente no seu desenvolvimento, tá? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.